Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar início neste momento ao nosso culto desta noite, nosso culto de domingo desta noite. E vamos iniciar fazendo a leitura na palavra de Deus, que se encontra em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. E eu gostaria de que Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós frisássemos uma frase. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Palavra maravilhosa, né? E eu gostaria de frisar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, nesse momento, nós vamos aproveitar agora para ouvir um louvor. E este louvor é um louvor que nos fará aos nossos corações. Vamos ouvi-los. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. quando eu A oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala. quando eu oro, O inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu o oro, inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que bênção, que hino gostoso de se ouvir e fala aos nossos corações. Vamos agora ao nosso momento missionário. Eu gostaria que você estivesse bem atento ao momento missionário. Nós vamos, nesse momento, recitar o nosso tema, o tema de missões, que diz o seguinte: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa, que se encontra em Filipenses
4, dos versículos 4 a 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa alegria notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos agora ouvir um testemunho missionário. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz, o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Meus irmãos, estamos num momento difícil, um momento ainda complicado para todo o povo brasileiro e nós, que fazemos a Igreja de Cristo, temos que cooperar com isso. Por isso, nós não estamos tendo o nosso culto presencial, mas a igreja ela continua funcionando para todos os efeitos. E neste momento, a palavra de incentivo que eu quero dar para a igreja é que os irmãos não se esqueçam dos seus compromissos com a obra de Deus, né? Então, meus irmãos, nós temos um compromisso de sustentar a obra missionária. Não esqueça da sua oferta missionária, de trazer também o seu dízimo, de trazer a sua oferta à casa do Senhor. Os irmãos já sabem como fazer. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, que nós podemos orientar a cada um dos irmãos. Lembre-se, cada família tem um alvo. Cada grupo da igreja tem um alvo. E que esse alvo, meus irmãos, possa ser atingido para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos ouvir então agora o hino da campanha, nosso hino oficial da campanha de missões mundiais. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Queridos, agora chegou uma hora muito importante, é a hora de nós ouvirmos a mensagem de Deus. Nós vamos orar neste momento e logo em seguida estaremos trazendo uma mensagem, uma palavra de reflexão para os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de amor e bondade, ainda em Tua presença, Senhor, pedimos a Tua orientação neste momento. Tenhas misericórdia de nós. Fica conosco e perdoa os nossos pecados, abençoando, Seu Deus, cada lar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. A palavra se encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós precisamos receber a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, fazendo aplicação na nossa vida, acalmando os nossos corações. Essa palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas, ela vem acalmar o nosso coração, porque ela vem falar da providência de Deus para nossas vidas. Ela nos adverte que nós teremos aflições no mundo, mas que nós devemos estar animados, porque mesmo diante das aflições, o Senhor Jesus venceu o mundo. Então nós sabemos disso. E é necessário, irmãos, que a gente esteja sempre batendo nessa tecla a todo instante, porque nós precisamos nos lembrar de que as palavras do Senhor são palavras de vida, palavras de amor, palavras que nos traz paz. E eu gostaria de, diante dessa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações e diante das circunstâncias, trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança, aquilo que pode nos dar esperança, como diz o próprio texto da palavra de Deus nas suas escrituras. E eu gostaria de trazer lembranças e momentos de aflições que alguns personagens bíblicos passaram na sua vida, porque passar por aflição não é uma coisa nova. E eu queria que você soubesse de uma coisa: apesar das aflições, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando de cada um de nós, meus irmãos. Vejam bem, Deus estava atento às necessidades de Joquebede, por exemplo. Joquebede, uma mãe que acabara de ter tido o seu neném, o seu filhinho, e veio aquela ordem do faraó do Egito para que matassem as crianças do sexo masculino, e aquela mãe se viu na necessidade de ter que jogar aquela criança no rio, se desfazer do bebê. Vejam que coisa! Como estava o coração de Joquebede naquelas circunstâncias. E ela preparou aquele cesto, e a sua filha mais velha, Miriam, levou aquele neném, que era o Moisés, e colocou no rio Nilo, para que as águas levassem. Joquebede teve que se livrar do seu bebê no rio Nilo. Como, imagina uma mãe, como estaria o coração daquela mãe e daquele pai? Como estaria o coração do pai de Moisés e da sua irmãzinha? Que aflição, pela incerteza, por não conhecermos o futuro. Mas Deus providenciou algo. Deus providenciou um livramento. E a princesa, a filha de Faraó, estava no rio tomando seu banho. E aí, quando ela viu aquele neném, ela levou para si, e levou e o criou em segurança.
E por que isto aconteceu, meu irmão, minha irmã? Por que isto aconteceu? Porque o Senhor estava cuidando de Joquebede. O Senhor estava cuidando daquela família, mesmo diante daquelas aflições. Que maravilha! Um outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo de Ruth. Deus estava atento às necessidades de Ruth, bem como de Noemi. Veja que aflição! Aquela mulher tinha perdido seu marido, juntamente com aquela sua sogra que havia perdido também o seu marido e os seus filhos. Mas Deus estava atento às suas necessidades. E aquela mulher, mesmo tendo passado por um momento de inquietude, ela preferiu estar com o Senhor. E veja que humilhação, passando necessidade, sem ter bem direito o que comer, Ruth sai para colher espigas e para trazer alimento para sua casa. Irmãos conhecem a história de Ruth. Ruth, ela acaba sendo resgatada e ela vem se tornar a bisavó do rei Davi. Que maravilha, olha só que livramento. Saiu de uma situação difícil para as alturas, para a alegria. Por que isso? Porque Deus estava cuidando de Ruth, Deus estava cuidando de Noemi, Deus estava atento às suas necessidades. E isso aconteceu porque o Senhor estava cuidando de Ruth, o Senhor estava cuidando de Noemi. Também tinha um casal chamado José e Maria. José e Maria estava grávida e José tinha ido fazer o seu alistamento, chegando na cidade de Belém. Chegou a hora de Maria ganhar o neném e eles não tinham aonde repousar, não havia pousada, não havia vaga. Agora veja que aflição, aquele casal, o jovem casal, ela em ponto de dar à luz e de repente Deus providencia para eles um lugarzinho humilde, cantinho, lá uma manjedoura, um cantinho lá na manjedoura, e ali Maria tem o seu neném. E veja o livramento de Deus, veja a providência de Deus, mesmo diante das aflições da vida, mesmo diante das inquietudes, das incertezas, das dificuldades, das horas difíceis. E isso porque Deus estava atento à necessidade de José e de Maria. E Deus manda o livramento. Sabe por quê? Porque o Senhor estava cuidando daquele casal. Dessa forma, assim como Deus estava atento ao sofrimento, às aflições de Joquebede, assim como Deus estava atento às aflições e às necessidades de Ruth, assim Deus também estava atento às necessidades de José e de Maria. E a todo tempo o Senhor estava presente, a todo tempo o Senhor estava ali guardando, embora eles não pudessem ver o anjo todo tempo, todo momento, nem ao Senhor a todo tempo e a todo momento. Concluindo, meus irmãos, Deus está atento a cada uma de sua necessidade. Deus está atento a cada uma de sua necessidade. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 24 a 31. Considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé.
Não pergunteis, pois, que havemos de comer, ou que haver de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vossos pais sabem que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Deus é um Deus que está presente nas nossas vidas, nos nossos lares, e nesses momentos de aflições, Deus está sempre presente. O nosso Deus é um Deus que não cochila. Salmo 121, versículo 4 diz: é certo que não dormita o guarda de Israel. Que maravilha! O nosso Deus é um Deus que não cochila. Ele não está ali desatento a qualquer segundo. Ele está atento a todas as nossas necessidades. E em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluias, que maravilha, né? Vamos orar neste momento ao nosso Deus, que é um Deus que está atento a nós. É um Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, pelos teus cuidados sobre as nossas vidas. Sabemos que temos sempre aflições nesta vida, mas também temos a certeza da tua presença constante ao nosso lado, porque tu prometestes que estarias conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Ó Deus, que o teu Espírito possa nos fazer lembrar, nos momentos difíceis de aflição, de dificuldades, de incerteza, as tuas promessas maravilhosas para a nossa vida. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite. Amém.